Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo. Que Deus, o nosso Pai, e que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos ilumine, nos ampare e nos fortaleça nesta oportunidade que estamos tendo de apresentar mais um programa aqui pela TV Mundo Maior. TV esta que agradeço profundamente o carinho, a atenção que nos dão e faço um pedido a todos que estão me acompanhando neste momento. Quem puder, entre no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior.com.br e veja uma maneira de ser um colaborador para que este projeto continue levando luz e esperança, esclarecimento e entendimento a muitas pessoas. A cada telespectador que carinhosamente vem assistindo o programa, vem participando conosco, vem estudando o livro conosco, gratidão pela oportunidade que estão me dando de juntos fazermos este estudo em que nós todos aprendemos, em que nós todos meditamos, em que nós todos temos a oportunidade de repensar em muitas coisas que estão ao nosso entorno. Deixo também o WhatsApp para quem quiser entrar em contato, 19 997 782794. Dando continuidade, já caminhando para os últimos programas do estudo do livro O Espírito da Verdade, é um livro em parceria mediúnica entre os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por espíritos diversos, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem de hoje é a 96, Ser Compassivo. Corresponde ao capítulo 13º, item 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é uma mensagem ditada por Caibar Schutel, até numa cidade relativamente próxima aqui de Itapira, que é Matão, ambas cidades no estado de São Paulo. Começa o amigo dizendo: sem compaixão não há caridade. As lágrimas vertidas ao calor vivido da piedade corroem as densas cadeias da provação. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. Logo no início ele já nos diz, sem compaixão não há caridade. Sem eu me colocar no lugar do outro, sem eu procurar sentir o que o outro está sentindo, sem eu procurar analisar o que o outro está passando ou o que o outro passou, o meu passo é lento e imperfeito. Então aqui nós começamos a observar de modo muito claro e de modo muito nítido o convite que Caibar Schutel nos faz a não sentirmos as virtudes apenas do modo egóico, apenas do modo atrasado. A caridade, para ser caridade, tem que ser ativa, viva, feliz. O amor, para ser ativo, ele não pode envolver apenas uma ou outra pessoa, tem que ser aquele amor que recebe a todos com carinho e com gratidão. O perdão, ele não pode ser para aqueles que fazem coisas pequenas, ou quando eu digo, eu perdoo, desde que não tenha que ver aquela pessoa. Então nós passamos a ver que as virtudes estão dentro de cada um de nós. Todos nós a temos em germe. O que isso significa? Que depende do nosso esforço, do nosso tempo e da nossa maturidade fazê-las florescerem. Se vai ser em abundância ou não, se será atrasado ou não, se será grande a produção ou não, depende somente de nós. Todos têm potencialidade para amar. Se amarão, é outra história. Todos têm a oportunidade de praticar a caridade. Se praticarão, é outra história. Nós todos podemos muitas coisas, mas, geralmente, minimizamos as coisas boas, valorizando as dificuldades, propagando as lutas. E, naturalmente, tudo isto gera sérios conflitos,
a nível pessoal e a nível coletivo. Continua Caibar Schutel. A piedade é a simpatia espontânea e desinteressada que se antepõe à antipatia gratuita ou despeitosa. Ela deve induzir-nos à prática do socorro moral e material junto daqueles que nola despertam, sem o que se torna infrutífera. Quando o sofrimento alheio não nos sensibiliza, a orientação divina estatue, venhamos a experimentá-lo igualmente para avaliar a dor do próximo e nos predispomos a ampará-los. Quando nós vemos o sofrimento do próximo, o que nós sentimos? Sentimos compaixão ou sentimos indiferença? Sentimos o impulso de ajudar ou sentimos aquele impulso? Não é meu familiar, não é meu amigo, não é nada meu, não é nem conhecido. Quando nós olhamos para a dificuldade do próximo, nós olhamos com um olhar de superioridade, por isso eu não passo. Ah, esse erro eu não caio. Ou nós olhamos com aquele olhar, poderia ser eu. Poderia ter sido eu a cair. Poderia ter sido eu a cometer o que ele cometeu. Será que teria alguém para me ajudar? A visão que o Espiritismo nos passa de próximo é evidente que é uma visão muito bonita, que vai ser climatizada por cada um no nosso ser, conforme a nossa intelectualidade, moralidade, ética, espiritualidade, é muito pessoal. Mas é muito importante que nós não vejamos o outro como número. Mais um que passou na minha vida, mais um que eu conheci, mais um que eu convivi, mais um que eu vi. Não. Nós temos que tratar o próximo como sendo a pessoa. Olha, eu tenho o convívio com fulano. Eu tenho convívio com outro fulano. É importante que nós passemos a ver. Tem muitas pessoas que dizem assim no atendimento fraterno: ah, André, eu era feliz e eu não sabia. Eu tinha um casamento próspero e não sabia. Ou eu tinha filhos que alegravam o meu lar e eu não sabia. E muitas pessoas dão valor quando perde. Quando perde na situação de um casamento, quando os filhos crescem e têm que ir embora de casa para estudar, para trabalhar ou para formar sua própria família, quando nós saímos do trabalho, quando nós saímos do centro espírita, muitos precisam perder para muitos outros, pelo orgulho, não reconhecem. Não, foi apenas uma fase. Ah, foi apenas uma situação. Então, é ser compassivo. Compassivo com a dor alheia. Compreender o momento do outro. Aceitar que você pode fazer muito. Então, essa temática de Caibar, ela é muito bonita, mas ele continua. Só a piedade consoladora traz alegria ao espírito, criando elevação e valor. Fujamos à compaixão aparente, que se manifesta em lágrimas de crocodilo, gestos e exclamações pomposas no cenário artificiais do fingimento. Mede-se a comiseração pelo devotamento e solicitude fraternais que promove. Deve-se-lhe o despovoamento gradativo das zonas de purgação moral da espiritualidade. Aqui eu gostaria de dar ênfase no quanto a nossa encarnação atual ela é uma oportunidade generosa que Deus está nos concedendo. Eu sei que a vida não é o modo que nós gostaríamos. O que isso significa? Se pudéssemos, mudaríamos o corpo que nós temos, a família que possuímos, os bens que adquirimos. Tudo isto gira em torno de nossas necessidades.
Mas eu gostaria também que nós pudéssemos olhar para a nossa encarnação com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de consideração pelo alto, por tudo que fizeram e por tudo que fazem por cada um de nós. Já foi gravado, mas ainda não entrou no ar este capítulo. Nós estamos no canal do YouTube estudando também com calma o livro Missionários da Luz. E gravamos, algumas semanas atrás, o capítulo que fala da reencarnação. Tanto eu quanto o Sérgio estudamos detalhe por detalhe daquele capítulo. Como é bonito a reencarnação, como é bonito toda a composição celular, toda a composição física, toda a composição espiritual, para que nós outros pudéssemos estar aqui. Quando chegamos aqui, nós vamos perdendo aquela inocência da criança e vamos criando necessidades extravagantes, vamos vendo a vida por um olhar que merece da nossa parte uma alteração, porque não vem levando a lugar algum. Então, temos observado que os espíritas, de modo geral, não estão dando a devida importância, o devido valor à encarnação. Não é fácil estar encarnado. Tem muitas pessoas na fila da reencarnação esperando uma oportunidade. Tem outras milhares de pessoas querendo estar no lugar que nós estamos hoje. E nós olhamos para os lados e perguntamos assim, ou por que eu tenho e fulano não tem? Ou por que fulano tem e eu não tenho? Então vamos aproveitar a nossa oportunidade reencarnatória. Gostaria de convidar as pessoas a conhecer os nossos programas pelo canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e assista aos programas que lá nós temos. Se já está assistindo neste momento, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Tudo isto nos ajuda a continuarmos. E agora nós estamos também com a comunidade no próprio YouTube. Então, de quando em quando, nós soltamos uma pergunta, uma enquete, uma mensagem. Eu gostaria muito que você pudesse participar conosco. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Retornamos com o programa Jesus e o Espiritismo, pela TV Mundo Maior. Gostaria de fazer um pedido que estamos fazendo de modo reiterado nestas últimas semanas. Nós sabemos das lutas, das dificuldades de se manter um centro espírita, de se publicar um livro, de se reeditar um livro, tem os seus gastos, tem as suas lutas naturais. Eu gostaria muito que as pessoas que puderem, não tiverem a dificuldade, tiverem a facilidade até mesmo para operar a internet, nós temos uma loja virtual. Nesta loja virtual, que é a loja Caminho da Luz, que é um departamento do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, lá você vai poder encontrar as 4 obras que eu publiquei até o presente momento, outras obras de outros autores, DVDs, CDs, tem um material muito grande, tem muitas coisas legais à sua disposição, formas de pagamento como boleto, dividir no cartão. E é importante que se diga que todo aquele material que se encontra na loja Caminho da Luz, integralmente os direitos são doados para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então, se você puder adquirir, entre loja-acaminhodaluz.com.br. Ajude-nos a continuar promovendo as atividades que nós temos aqui na cidade de Itapira. Vamos dar continuidade no estudo hoje de uma mensagem ditada pelo espírito de Caibar Schutel, quando ele nos diz: deixa-te enternecer ante os painéis, comovedores das crises de pranto.
vezes e vezes temperadas em sangue e suor. Contudo, não te detenhas aí, busca dirimi-las. Perlustra as vielas em vias da necessidade e beneficia a alma que se agitam em desespero dentro da jaula do próprio corpo. Quantas pessoas neste momento, não, com uma simples palavra, não mudaria esse modo de olhar o próprio corpo físico que tem? Tem muitas pessoas revoltadas com o corpo, com a aparência, olham para o espelho e não são felizes. E aqui ele também nos fala de mudarmos o painel mental de que nós alimentamos. O negativismo atrai o negativismo. O problema atrai novos problemas. O desespero só aprofunda a amargura. Tudo isto pode ser modificado, começando com uma prece diária. Ao acordar, nós elevarmos o nosso pensamento e falar: Senhor, estou de posse de mais um dia. Fortaleça, ampare, proteja. Quando vier aqueles momentos de cólera, de raiva, aqueles momentos de eu falar algo que eu possa magoar, dai-me a sensibilidade de respirar fundo, ajude a mudar aqueles pensamentos depressivos ou de ansiedade. São preces curtas que nós podemos pedir o auxílio que tanto necessitamos para a nossa própria modificação. Quando eu começo a mudar a minha casa, aparecerão outros problemas que até então eu não via. É igual quando nós vamos arrumar uma casa fisicamente falando. Nós trocamos uma coisa, aparece problema numa outra. Trocamos esta outra, aparece numa outra. Aparentemente a casa não tinha problema nenhum. Quando nós vamos vendo, é problema aqui, é problema acolá. Dentro do nosso ser também é. Quando eu perceber e aceitar que eu tenho tal coisa, eu vou perceber que esta tal coisa, ela caminha com uma outra situação de dificuldade que também precisa do nosso reparo. Nós não vamos conseguir mudar tudo numa única existência. Nós não vamos conseguir pagar toda a nossa dívida perante o alto numa única existência, mas nós podemos no hoje fazer a diferença. Nós podemos no hoje fazer um pouco a mais do que estávamos habituados a realizar. Isso é uma coisa que é perfeitamente possível nós começarmos. Então, toda esta mensagem de Caibar, que ainda não terminamos a sua leitura, todas elas nos convidam a darmos o primeiro passo, a analisarmos, a nos colocarmos no lugar dos outros, a vermos na prudência. Tudo isto pode ser perguntado assim, mas o que isso vai mudar? Quando eu compreendo estas palavras, a sua modificação ela é inimaginável, porque eu mudo hábitos. Igual quando a gente muda a alimentação. A gente começa a comer mais salada, nós começamos a ter uma alimentação com mais frutas, uma alimentação mais regrada, o nosso corpo físico também sente a mudança. Quando o inverso também ocorre, eu tenho uma alimentação mais densa, eu tenho uma alimentação com coisas que vão levar mais tempo na digestão, o meu corpo sente também. Então, todo este panorama físico acontece no cenário a nível espiritual. Tudo que nós vemos que fisicamente dá diferença, eu começo a andar 20 minutos por dia. Eu vou ver uma diferença no meu corpo por um tempo que eu não caminhava nada. Tudo isso também ocorre a nível espiritual, a nível mental, a nível comportamental. Porque muitas pessoas dizem assim, eu não falei, mas eu pensei. Então começar com o silêncio verbal e irmos limitando a ação do pensamento no sentido de falar antes de nós pensarmos. Porque quando eu vejo, eu já falei ou eu já pensei. Aí eu posso já ter magoado. Então é importante, peraí, eu posso estar com a razão, mas se eu falar neste momento, eu não vou ter sabedoria, eu vou brigar. Então, quando eu estiver mais calmo,
mais equilibrado, eu vou pôr a minha ideia. É isso que nós precisamos começar, porque se nós falamos quando estamos com toda aquela adrenalina, a chance de nós brigarmos, ela é muito grande. Continua Caibar Schutel. Tem dó não apenas dos quadros gritantes de falência íntima, mas também dos padecimentos mascarados de silêncio e de orgulho, ingenuidade e inexperiência. Inunda de amor os corações mantidos sob o vácuo do tédio. Protege a infância desvalida, pois os pequenos viajores da carne carecem de guias. Favorece com a moeda e abençoa com a palavra os pedintes andrajosos, somente acariciados pelos cães que vagueiam nas ruas e, na certeza de que a piedade sincera jamais expressa covardia a derruir o bem, nem ridículo a excitar o riso alheio, acatemo-la como força de renovação das almas e luz interior da verdadeira vida, eternizada por Deus. Sê compassivo. Mensagem de Caibar Schutel. Ele deu aqui vários tópicos para procurarmos ser compassivo, compreendermos o lado alheio, vermos o que não víamos, aceitar o que não aceitávamos, mudar o que imaginávamos ser impossível. Todos os dias a vida é uma escola e nós podemos mudá-la. Não é porque eu nasci com determinadas tendências, com determinada influência do meu próprio lar, que eu vou mantê-las. Eu tenho que fazer uma autocrítica. O caminho que eu estou percorrendo está bom? Não está? Está me ajudando? Não está? Eu tenho que ser autocrítico comigo. Eu tenho que cobrar de mim o que eu posso dar. Às vezes as pessoas, elas diminuem tanto o seu potencial, elas menosprezam tanto a oportunidade que estão tendo, dizendo assim, eu não dou conta. Ah, eu não tenho capacidade. A minha inteligência ela é muito limitada. Olha, que a nossa inteligência limitada pode até ser realidade, mas não é realidade que nós não temos capacidade. Mesmo que seja para fazer pouco, mesmo que seja envolvendo uma única pessoa, nós temos amor para isto. Nós temos capacidade para isto. Aqui ele falou, por exemplo, das crianças. Eu não digo propriamente abandonadas, porque hoje nós temos instituições que recolhem essas crianças da rua. Mas nós vemos, por exemplo, o caso da casa transitória, que é onde temporariamente vão aquelas crianças, aqueles jovens, que os pais não têm condições para cuidar. Então a justiça tira temporariamente a guarda dos pais. Então nós observamos naquele lugar que muitas crianças sentem falta de um abraço, sentem falta de uma palavra, sentem falta simplesmente de você sentar no chão com ela e brincar 5 minutos. São coisas que nós podemos fazer, mas em nome da correria, em nome dos afazeres, em nome da pressa, nós não temos o tempo. Quantas pessoas que residem na rua que gostariam muito mais de 1 minuto de atenção do que propriamente do nosso dinheiro? Gostaria bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria, tá tudo bem? Uma das atividades que eu mais admiro, que eu mais gosto do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, é a realização da sopa. Já tive a oportunidade de falar, afirmando isso em vários programas. E é interessante que a maior carência dos necessitados que lá vão não é apenas a carência da fome, é a carência de se sentirem um ser humano, que tem importância e que tem uma voz. Então você senta do lado deles, bom dia, boa tarde. Eles estampam um sorriso tão bonito, eles estampam
uma alegria, e nós damos pouco. Tudo bem, é alguns minutos de conversa. Então, ser compassivo com essas pessoas que escolheram a rua, que estão com as dificuldades das drogas, aquelas companheirinhas com a sexualidade usada de outra forma. Tenhamos piedade para com todos. Se pudermos ajudar, com um pouco, com uma palavra, continue firme no ideal. Tudo isto pode mudar uma vida. Nós vamos despedindo do programa de hoje, rogando a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, que nos ampare, que nos fortaleça, que nos ilumine, que nos dê muita paz, que nos dê muita luz para seguirmos sempre adiante. Eu espero todos no próximo programa para efetuarmos a continuidade do estudo que estamos fazendo. Uma semana de muita paz, de muita luz, de muito amor e até o próximo programa.